Uma situação que o Bruno levantou aqui e que eu quero saber se ele, ou o Mauro, ou o Flávio também, tem mais informações, é sobre os possíveis desfalques do Paris Saint-Germain. Por quê? Porque isso interessa, meu amigo, para todo mundo que acompanha aqui o programa. Interessa para os rivais que estão secando adoidado o Flamengo e querem ver o Paris Saint-Germain com força máxima na quarta-feira. E interessa principalmente o torcedor do Flamengo. Pô, será que o Paris Saint-Germain, o Bruno falou da possibilidade do Dembélé não jogar. O cara que recebeu a bola de ouro pode não jogar. Eu também, o Hakimi já está vetado. É um dos principais jogadores do Paris Saint-Germain. O goleiro também vai com o goleiro reserva provavelmente. Agora, o Bruno falou ainda do Marquinhos, que eu não sabia que o Marquinhos pode estar fora desse jogo. E tem outra situação, que aí eu acho que é péssimo para o Flamengo. O melhor lateral esquerdo do mundo hoje, na minha opinião, é o Nuno Mendes. Joga muita bola. Ele vai para o jogo, Bruno, porque tem a possibilidade, né, dele estar voltando. E seria maravilhoso para o Flamengo que ele não jogue. Então eu queria saber de você, se você tem mais informação sobre o Mauro, quais são os desfalques já confirmados do Paris Saint-Germain e aqueles que têm chance de também não enfrentar o Flamengo, até para alimentar a esperança do torcedor rubro-negro e, né, mexer um pouquinho ali com a galera que está secando, Bruno. Só o Hakimi é confirmado que está fora. Até o Paris Saint-Germain divulgou a lista aqui dos que viajam para o Catar. Só o Hakimi não vai, né? Os outros vão. Marquinhos, ele se machucou no jogo com o Bilbao no meio de semana pela Champions, saiu machucado, dor na coxa, não jogou ontem contra o Metz, jogou um time bem reserva, né? E o Paris tem usado o time reserva em muitos jogos do Campeonato Francês, até porque jogou a final da Champions e depois jogou a Copa do Mundo de Clubes, né? Eles tiveram praticamente uma temporada emendada na outra. Então, no Campeonato Francês, o Luiz Henrique tem rodado bastante o seu elenco e ele nem começou a rodada líder do campeonato, né? Ele assumiu a liderança de novo ontem ao vencer o Lens, que era o líder, está jogando agora, né? Pode retomar essa liderança, mas no fim eles vão acabar ganhando. Mas eles nem estavam liderando o campeonato, porque está rodando muito elenco. O Dembélé, ele está fora alguns jogos porque ele está doente, assim, não divulgaram exatamente o que é, falam que é uma virose, enfim. Mas ele viaja para o Catar. E o Nuno Mendes, ele só não jogou ontem, né? Que falaram que ele saiu com dores musculares do jogo com o Bilbao, contra o Bilbao ele jogou. Ontem ele ficou no banco, não entrou, então o Nuno Mendes deve jogar sim. Marquinhos é dúvida, né? Porque foi substituído contra o Bilbao, com um problema muscular, ao que tudo indica, e o Hakimi fora. O Dembélé, como ele não joga há um tempo, eu imagino que se ele for pro jogo ele vai ficar no banco. Como ele ficou no banco na Copa do Mundo de Clubes, só jogou na reta final. Então o Dembélé, que tá doente, está com uma virose, enfim, já está alguns jogos fora, então não imagino que ele vai iniciar o jogo, não. Então é maravilhoso. O Dembélé você acha que não vai jogar. Hakimi não vai jogar confirmadamente. São dois dos principais jogadores. Se o Dembélé e o Hakimi não jogarem, já está um ponto positivíssimo para o Flamengo. Agora, Mauro, é aquilo. Um Paris Saint-Germain da vida, ele tem um elenco fortíssimo. Mas qual é o peso desses desfalques? Na sua opinião, o Bruno dizendo que o Dembélé não deve jogar e o Hakimi já está fora. Talvez até o Marquinhos. E outra, Mauro, as declarações, né, do Felipe Luiz. Sempre muito sincero, ele não tem esse negócio. Claro que não tem o mesmo peso da Champions, mas nenhum time nunca jogou o Mundial com time reserva. E outra, Mauro, a vitória do Botafogo sobre o PSG é uma lição para esse Flamengo? Eu acho que não tem nada a ver. O Flamengo não vai jogar como jogou o Botafogo, todo mundo marcando entrincheirado lá atrás, não vai fazer isso. Aquele jogo para o Flamengo não serve de nada, como exemplo. Zero. Esquece. Porque não vai jogar assim. Pode até se fechar em um determinado momento do jogo, tá ganhando, proteger ali a defesa, mas jogar com aquela proposta que foi a mesma que depois o Renato Paiva colocou em campo contra o Palmeiras e que custou o emprego dele, né? Contra o Palmeiras não tinha sentido nenhum o Botafogo jogar daquela forma e perdeu. Então, acho que aquele jogo não serve como referência para rigorosamente nada. O desfalque é difícil saber quem vai jogar, né? Como o Bruno já falou, o Hakimi é o único que está totalmente fora. Todo mundo. Se o cara viaja é porque pode jogar. Então, se o Dembélé está na lista, pode ser que ele jogue, né? Acho também que essa coisa de não colocar time reserva no Mundial
Porque tem um aspecto político também, né, gente? É o torneio da FIFA, aí o cara vai chegar lá, o clube vai avacalhar o torneio da FIFA, colocar reserva. Tem toda uma situação, tem todo um contexto. Mas, quando esteve lá na disputa na Arábia Saudita com o Fluminense, o Guardiola nem inscreveu 2 jogadores que não estavam assim, totalmente fora, mas estavam voltando, se recuperando, que foram só os principais, Haaland e De Bruyne. E não jogaram o torneio. O Guardiola levou os caras, não inscreveu. Você levou, vocês vão ter que ir lá mostrar carinho, né? Porque é o evento da FIFA, mas não vão jogar porque eu não vou correr o risco de agravar uma lesão, voltar uma lesão e perder vocês no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões, que são mais importantes. Foi claramente isso. Claramente isso. Então tem esse aspecto também, né? E em jogos, não na final, mas nos outros jogos anteriores, os europeus costumeiramente colocavam um time reserva. Na final não, que aí vale a taça, tudo aquela coisa. Mas nos outros jogos não. O próprio Liverpool em 2019 jogou contra o Monterrey, antes de pegar o Flamengo, colocou um time cheio de reservas. Ganhou, quando o Flamengo foi titular. Então, existem alguns outros detalhes aí que a gente tem que ressaltar. O que eu gosto dessa entrevista do Felipe Luiz é ele colocar a competição do tamanho que ela tem. Ela não é maior que a Libertadores, ela não é maior que a Champions League. Não é maior. Não é maior mesmo. Tem esse fetiche aqui de brasileiro, sul-americano, etc., ser campeão do mundo e tudo, para zoeira de torcedor. Mas analisando friamente, não tem. Não tem como comparar a final em Lima com essa final de quarta-feira. Nem de longe. Para mim não chega nem perto. Como a final de 2021, que o Palmeiras ganhou do Flamengo, para citar os extremos, os 2 times brasileiros se enfrentando, cada um vencendo uma. Não tem como comparar. Eu não vejo comparação. Sinceramente, não vejo termo de comparação. Acho que as nossas competições são muito mais importantes do que esse torneio, que é uma Copa das Confederações de clube. Né? Campeão daqui, campeão dali. O do meio do ano, aquele é outra parada. Embora alguns times tenham entrado meio ali de freio de mão puxado, como o Manchester City, que foi lá fazer pré-temporada. Outros não, jogaram a Vera. Né? Outros jogaram a Vera. Mas foi a primeira vez também. Vejamos como tiver de novo, como é que eles vão encarar. Pode ser de outra maneira. Esse torneio, na minha opinião, ele não tem a relevância que tem uma Libertadores, por exemplo. Mas nunca teve e nunca terá. Esse torneio aí, essa Copa das Confederações de Clube. Entendeu? Não vejo como. Mas é uma oportunidade de enfrentar o campeão europeu. Acho que isso é bem legal. Medir forças, deve ser até para você sentir o seu potencial, né? E se você ganhar, é legal para o torcedor vai dizer campeão do mundo e tal, vai ter festa, Aeroflá, é maneiro, legal e tal. Mas analisando friamente o tamanho das competições, isso eu falo há uns 50 anos, acho que quando era criança já falava isso. Nunca achei esse torneio mais importante que a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro. Para mim, ele é um torneio de fim de temporada que oferece uma oportunidade que o Flamengo vai ter, ele conquistou, né, ao passar pelas 2 primeiras fases, de se confrontar com o campeão da Europa, que é onde você tem os maiores times do mundo, onde tem dinheiro, as maiores competições, onde querem jogar os principais atletas do futebol de todo o planeta. E se ganhar, é uma chance de você colocar ali uma estrela de campeão, poder se valorizar com isso. Tem uma repercussão internacional. Isso está sendo muito interessante, muitos, aqui na América do Sul especialmente, né? Os países vizinhos exaltando muito a trajetória do Flamengo e citando aqueles que têm jogadores oriundos desses países, né? Lá no Equador o pessoal cita o Plata, no Chile citam o Eric Pulga, na Colômbia citam o Carrascal, na Argentina citam o Rossi. Você pega lá o jornal argentino lá na internet, o Flamengo venceu o Pirâmide, então o Rossi atuou e tal, bababá, fez uma defesa, etc. Os caras destacam o jogador do próprio país. Então isso é legal. Tem coisas legais, não é que o torneio seja para jogar fora, não é isso que eu estou falando. Só acho que ele não é maior, o Felipe falou, não é maior que a Champions, nem que a Libertadores. nem que a Libertadores. Não é maior. Para mim, não é. Não é maior. E acho que essa final, aconteça o que acontecer, não dá para comparar com o que foi Flamengo e Palmeiras nessas 2 finais. 2021, em Montevidéu, e agora em Lima, em 25. Muito menos Flamengo e River Plate. Aí piorou. Aí a comparação é uma piada. Com 2019, aí esquece. Nada se compara aquilo. Só aquele do Manchester United contra o Bayern em Barcelona em 99, que foi parecido. Com aqueles 2 gols no final. Aquilo ali é loucura. Aquilo é loucura. Talvez nunca mais aconteça. Ô Mauro, mas então uma pergunta. Então você discorda de que nenhum brasileiro vai chegar ao patamar de títulos do São Paulo por ser tricampeão mundial? Você discorda disso, então? Pode chegar, pode ganhar. O Flamengo pode ganhar agora e pode ganhar no ano que vem, daqui a 2 anos. Mas eu digo... O Palmeiras pode ganhar.
Não, mas a pergunta que eu te faço, o São Paulo, na sua opinião, ele está em outro patamar de títulos por ter trimundial ou não? Porque a Libertadores pesa tanto quanto, entendeu minha pergunta? Eu não acho que tem esse valor todo, não acho mesmo, sinceramente. Não acho que tem esse valor todo, não. Mas assim, isso é problema de cada um, que cada um acha, não acha. Eu dou a mínima para isso, Thiago. Essa coisa, o seu é maior que o meu, eu sou campeão disso, o meu é maior que o seu, eu ganhei não sei o quê. É bobagem, conversa de torcedor, muito chata. Eu não tenho paciência para essas coisas, não. Esse é o maior campeão disso, outro é campeão de fax. Isso é chatice. Chatice. Pô, que adianta o São Paulino hoje falar assim, não, que eu tenho 3 mundiais. Tá bom, tem 3 mundiais e você não consegue fazer nada, é mal gerido, tem uma administração ruim, uma dívida, não consegue montar um time, não consegue competir, não adianta nada. Ficar uma conversa meio sem sentido, sabe? Eu acho que esse torneio não é maior que a Libertadores, sempre achei. Tá? Eu acho que, inclusive, eu acho incrível como os sul-americanos, até em outros momentos, se colocam abaixo dos europeus, reverenciando em excesso, porque vai enfrentar o campeão da Europa. Legal, puder ganhar, legal, bacana. É interessante. Se o Flamengo vencer, vai ser legal. Foi legal quando ganhou o Corinthians, foi legal quando ganhou o Internacional, né? Foi legal quando ganhou o São Paulo, em 2005, por exemplo, uma grande festa aqui na cidade, quando o time desfilou pelas ruas no carro aberto. Tudo isso é muito bacana. Agora, eu acho que a Libertadores é a nossa realidade. Esse confronto contra o europeu, que muitas vezes não é o melhor time da Europa, às vezes vai lá por obrigação. Sinceramente, eu não acho que seja tão relevante para mim assim. Eu não acho. Acho que a Libertadores é o grande desafio. E o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas ali, disputado. A nossa realidade. Os europeus se preocupam com o Campeonato Nacional deles e com a Champions League. E a gente fica olhando para eles. Muito bobo. Eu acho que a gente tem que tratar igual. Se eles não tratam como algo mais importante, também não vou tratar. Por que eu vou ficar tratando? Vou ficar aqui pagando pau para o europeu? Não sei o quê, porque o PSG... O que o PSG é? O clube de 1970 que só está aí ganhando porque é turbinado pelo dinheiro do Catar? Dá um tempo, entendeu? Legal e tal, foi campeão da Europa, bacana, a Champions League é sensacional, entendeu? Um evento e tanto. E eles valorizam mais a Champions do que esse torneio. E a gente tem que ficar valorizando mais esse torneio por conta deles do que a Libertadores. Entendeu o raciocínio? Agora, o torcedor ganha, claro. O São Paulino vai falar porque, claro, ganhou 3 vezes, merecidamente, grandes conquistas. É uma forma dele também falar para o torcedor rival. Eu tenho algo que você não tem. Mas isso é uma discussão de torcedor. Eu não estou aqui discutindo como torcedor. Estou falando aqui uma análise mais fria da coisa. Então, assim, para mim, o que o torcedor acha, se é maior, melhor, isso pouco me importa. Cada um fala o que quiser. É o que eu falei aqui no Brasil, tem campeão de fax. 4 jogos, o cara transforma... O Ricardo Teixeira transforma na canetada, no fax, em título brasileiro. E as pessoas falam que esse título brasileiro... E a imprensa repete. A maioria dos coleguinhas nem questiona, vem cá, mas isso aqui? É sério isso? Não. Porque foi dito lá, a CBF. Assim, a CBF, o pessoal xinga a CBF, fala que a CBF não presta, depois fala, não, a CBF oficializou, confirmou. Aí para isso a CBF serve. Quer dizer, é uma loucura isso. Então isso é uma discussão de boteco, cara. Uma discussão de bar ali. Eu não participo, não. Estou fora. Agora, parabéns a São Paulo, ganhou 3 vezes. Tu tem mais do que tripudiar os adversários nas discussões de torcedor, falando, eu tenho 3 mundiais, você não tem nenhum, você tem 1, tem 2, tem 0, sei lá. Isso é do jogo. Mas é a discussão de torcedor. Eu estou tentando passar aqui o seguinte, o europeu não trata esse torneio como a coisa mais importante do mundo. Então, nós, sul-americanos, na minha visão, deveríamos fazer a mesma coisa. Vamos jogar, se ganhar, ganhou, perder, perdeu, beleza e tal, mas eu sou campeão do meu continente, eu sou campeão do meu país. É isso que importa. Isso é que importa. Até porque são mundos muito distantes. Uma coisa eram as conquistas até começo dos anos 90, quando os grandes jogadores brasileiros ficavam aqui em maioria. E aí o couro comia. Tá? Se você pegar o time do São Paulo campeão com o Tele, o time do Flamengo do Zico campeão também, com o Carpegiani, cara, aqueles jogadores, ninguém praticamente estaria jogando no futebol brasileiro naquela altura, se fosse a realidade atual. Aí com a Lei Bosman, com a história do passaporte europeu, até o Vampeta conta aqui que tentaram arrumar um passaporte para ele também. Português. Então, ofereceram para ele. Né? Você não tem um avô em Moçambique, um negócio assim? O Vamp conta a história aqui. Então, assim, nesse momento que todo mundo virou europeu, aí caíram as fronteiras, aí os times europeus viraram seleções transnacionais. Se você pegar as seleções da Copa do Mundo, se fosse medir força, que não é impossível fazer esse confronto, né? Contra os times mais fortes, os times são mais fortes que as seleções. Os maiores técnicos estão nos times, porque você monta uma seleção transnacional, mas você pega de cabo a rabo grandes equipes europeias, do goleiro ao atacante, todos são de seleção, os reservas também, e jogadores top. Jogadores top. Você tem isso em vários times há muitos anos. E aí você compete contra os sul-americanos,
que fazem o quê? Ficam com os jogadores daquela nacionalidade, argentinos, brasileiros, importa, uruguaio, que ficam, alguns já mais veteranos repatriados e alguns estrangeiros que não têm mercado lá e que ficam aqui. Vamos pegar aí o Flamengo, os repatriados. Alexandre, Danilo, por exemplo, o Jorginho é um repatriado, que ele nasceu aqui no Brasil, se naturaliza italiano, mas ele é brasileiro, de nascimento, então é um repatriado, certo? O Rossi, um goleiro que não conseguiu ir para a Europa, é um bom goleiro, mas não teve mercado na Europa. O Léo Pereira, o Léo Ortiz não foram para a Europa, são brasileiros, muito bons jogadores, mas que não conseguiram entrar lá. Não foram porque não conseguiram, não tiveram mercado. Você acha que nenhum empresário tentou levar para lá? Sempre tem, né? O Arrascaeta joga pra caramba e tal, mas não conseguiu ir para a Europa, não vai mais. Então, os caras que não abriram essa porta, que não fizeram essa transição, que ficaram aqui, são os melhores, você consegue reunir, e alguns que voltam. O Pulga jogou lá na Itália e tal, já voltou para o futebol sul-americano, não tem mais mercado lá. O Luiz Araújo passou por lá, voltou. O Plata passou, voltou. Samuel Lino passou, voltou. Cebolinha passou, voltou. Olha quantos. São jogadores que não emplacaram no futebol europeu. Se eles tivessem emplacado para valer, o Lino talvez seja uma exceção. Aí que ele estava bem lá no Atlético, o Flamengo contratou. Eles ficariam por lá, não estariam aqui. Em contrapartida, os melhores jogadores que vingam lá no futebol europeu ficam por lá. O Vinícius Júnior jogaria talvez no Flamengo até hoje, se nós estivéssemos na época do Zico, né? Porque ele poderia ser contratado uma quantidade enorme de jogadores estrangeiros. O Brasil e o São Paulo e Milan de 93, no time do São Paulo, estavam no elenco que 6 meses depois foi tetra com o Brasil em 94, contra a Itália, que tinha um monte de jogador do Milan também. Sim. O Zete, o Ronaldão, o Cafu, o Leonardo, o Miller. 5. Ainda tinha o Cerezo, que veterano que já tinha jogado Copa. Sim. Então o Raí tinha ido embora já, tinha ido 6 meses antes para o Paris Saint-Germain. Então tinha os 5 do São Paulo que 6 meses depois foram tetracampeões. Mais um pouco teria o Raí. Né? Então você vê, mais de meio time. Isso hoje é impossível, você não consegue ter esses jogadores aqui, eles vão embora. Não ficam mais por aqui. Então, assim, naquela época havia uma competição de fato, um enfrentamento, por isso os brasileiros também ganhavam. Talvez aquele São Paulo realmente fosse o melhor time do mundo naquele momento, o Flamengo do Zico também. Exatamente. Hoje não é mais, porque não tem como, cara. Então, restrições lá também, né? Você tinha 1 ou 2 estrangeiros. A Itália abre a porta para um, tanto que o Falcão vai. Tanto que quando o Zico vai para o Udinese, o Edinho já estava lá. Aí o Zico é o segundo estrangeiro que vai para o Udinese. Eram 2 na Itália. A Itália era o grande campeonato, a Série A da Itália. E o Milan... Eram 2. Tinha o Savicevic. E ele não usou porque ele achou que não podia, no Mundial podia. Depois que eles descobriram. Eles seguram, porque ele achava que usaram só o sistema da Itália, quando jogou contra o São Paulo. Então é isso, era outra realidade. Hoje, então assim, por que eu vou ficar aqui valorizando tanto isso, sabe, numa luta tão desigual, sabe? Porque é muito desigual. O Flamengo tem muito dinheiro aqui, mas compara com o orçamento do PSG, não dá, cara. É uma outra realidade, é um negócio muito, muito distante, muito diferente. Mas vai ser legal, vai ser uma oportunidade bacana do Flamengo ganhar. Não estou aqui esvaziando nada, não. Eu estou tentando valorizar a Libertadores, é isso que eu acho. Eu falo isso todo ano, quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu não estou sendo incoerente, nem estou mudando de discurso. Se pesquisar, vai encontrar aí. Eu sempre falo isso. Torneio é legal participar, oportunidade de jogar contra o europeu. Não pode fazer papelão de ficar pelo caminho. Isso é feio, como já aconteceu algumas vezes, né? O Flamengo não fez o papelão, agora vai lá, não pode fazer que nem o Fluminense também. Mas de 4-0 achar que foi bonitinho porque saiu jogando. Tem que jogar, tem que enfrentar os caras. Fazer um jogo à vera. E se tiver que perder, que perca lutando. Como o Palmeiras perdeu para o Chelsea só na prorrogação e o Flamengo perdeu para o Liverpool só na prorrogação. Assim, até o fim teve jogo. Até o fim podia acontecer qualquer coisa. O Chelsea jogou melhor que o Palmeiras? Jogou. O Liverpool jogou melhor que o Flamengo? Jogou também. Os ingleses mereceram vencer? Acho que sim. Na minha opinião, sim. Mas não tiveram moleza. Eu acho que essa é a missão. Enfrentar. E se tiver oportunidade, você pode ganhar o jogo, você vai dizer que é campeão do mundo, vai levantar a taça, vai festejar. Mas acho que o grande feito já foi alcançado. Para mim, eu até coloquei na rede social, esse torneio é a cerejinha do bolo. Mas se não tiver a cereja, o bolo vai ser gostoso do mesmo jeito. Fica alguma lição que o Flamengo não possa fazer no jogo contra o PSG que ele tenha feito com o Bayern de Munique? Porque o Flamengo foi eliminado pelo Bayern, um time muito forte, era até assustador o quanto o Bayern, quando queria, fazia uma pressão no Flamengo lá na frente. Era assim, era assustador, parecia uma onda, né? Vermelha, jogadores mais rápidos, mais fortes, era bizarro. Tem alguma lição
que o Flamengo, na opinião de vocês, tem errado contra o Bayern, que ele não possa cometer nesse jogo contra o PSG, já que é praticamente o mesmo time e com o mesmo treinador? Ô Pilhado, eu queria só colocar em cima do que o Mauro falou e responder a sua pergunta em cima desses dados. O Estudiantes foi campeão argentino agora, algumas horas, né? Ganhou do Racing. O prêmio do Estudiantes pelo título na Argentina foi $500 mil, 2.700.000 reais. O Coritiba foi campeão da Série B, ganhou 5.500.000, o dobro. E o Internacional, por ser o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, salvantes na última rodada, ganhou 17 milhões. Ou seja, ganhou 6 vezes mais, né? 7 vezes mais. 8 vezes mais. Do Internacional, o 16º no Brasil, ganhou 8 vezes mais que o campeão argentino. O que eu quero dizer com isso? Orçamento, grana. Então, como é que os argentinos vão competir com esse tipo de grana aqui no Brasil? Como é que os brasileiros vão competir com os times de lá? Então, é óbvio que os jogadores mais fortes, mais preparados, com maior entendimento tático, com maior força física, com todo tipo de situação, eles estão lá. Então, quando você fala o que o Flamengo tem que fazer, ele não tem muito o que fazer. Ele tem que contar que o adversário não esteja no dia inspirado. Porque se o time estiver no dia inspirado, não tem jeito. Você tem que jogar tudo que você pode, jogar da melhor maneira que você pode e contar que o adversário não esteja bem. Porque se o Paris Saint-Germain chegar e jogar tudo, não tem o que fazer. Foi o que aconteceu com o Bayern nesse momento que você citou. Quando o Bayern jogou, não tem como fazer, não tem o que encarar. É mais forte, é melhor, tem mais dinheiro, tem mais estrutura, tem mais tudo. Então é mais forte. Então tem que contar com uma jornada não tão boa do adversário, que ele não esteja inspirado, e jogar tudo que pode. Então cabe ao Flamengo jogar tudo que pode. E esperar que o adversário não esteja no dia tão inspirado, aconteça alguma coisa tipo aquela bizarrice do jogo do Botafogo. Porque se o Paris Saint-Germain chegar e jogar tudo, não tem o que fazer. Bom, acho que até em comparação do jogo do Bayern, um ponto no campo ali que acho que foi o ponto que mais desequilibrou foi a marcação de saída de bola do Bayern de Munique, que o Flamengo se enrolou. E o Flamengo sai com a bola no chão. E acho que assim, não precisa necessariamente mudar isso, não. É a característica do time. Isso tentar sair melhor, tentar já estar mais preparado para uma pressão forte, que era o Flamengo tomou ali do Bayern um tipo de pressão que ele não toma aqui. Por melhor que pegue, um time aqui do Brasil que marca muito bem saída de bola, o Cruzeiro marca bem saída de bola. Nas boas atuações do Cruzeiro, ele fez isso, marcando muito bem a saída de bola do adversário, roubando bola lá na frente. Mas não dá para comparar o que o Cruzeiro faz e o que o Bayern faz de pressão. Então ali o Flamengo ele recebeu uma pressão que ele não está acostumado, que ele nunca recebeu. Ali talvez eles sejam, se o Paris fizer a mesma coisa, acho que vai tentar fazer, talvez o Flamengo não seja tão surpreendido por isso, porque já encarou o Bayern de Munique. E, em algum momento, uma alternativa de, talvez, uma bola longa. Aí o Bruno Henrique vai ser importante, por isso que acho que o Bruno Henrique vai jogar. Como jogou com o Cruz Azul, não jogou com o Pirâmides, acho que o Bruno Henrique vai estar ali, pode ser uma alternativa para uma bola longa, para tentar desafogar numa emergência. Acho que esse ponto foi o mais desequilibrante ali, a pressão de saída de bola do Bayern para cima do Flamengo. E o Bayern é impressionante também o que esse time cresceu depois daquele Mundial. Hoje não tem, para mim, um time claramente que é o melhor time da Europa. Acho que não tem, esse posto, está vago. O Manchester City foi por um tempo, o Real Madrid vai lá, ganha Champions, acaba ganhando. O Paris na última temporada foi, principalmente na reta final, que também na primeira fase da Champions eles sofreram para classificar, depois fez um mata-mata fantástico. Mas esse posto está vago, assim, ele varia. E nesse momento, para mim, os dois melhores times da Europa são Bayern de Munique e Arsenal. O Bayern cresceu demais depois daquele jogo com o Flamengo, está fazendo uma grande temporada. E o Paris, que foi o melhor da última temporada, ele me parece ainda estar com o freio de mão meio puxado, mas não me parece uma queda, assim, me parece uma coisa meio proposital. Faz parte do planejamento do Paris ir devagar, porque a temporada passada foi muito pesada e praticamente acabou uma temporada, começou a outra. Então o Flamengo vai encarar um time que acho que vai tentar pressionar muito nos primeiros minutos, mas depois, se não conseguir o gol, vai trabalhar um pouquinho mais atrás. E um outro detalhe, né, mostrando como a política está totalmente ligada, está tudo junto aí, né? A FIFA marcou para terça-feira, um dia antes do jogo, o seu prêmio, né, o FIFA The Best, que é o prêmio da FIFA de melhor do ano, melhor do mundo, enfim. E vai ser terça-feira lá no Catar, né? Então, com certeza, muita gente do Paris Saint-Germain vai estar entre os homenageados, aproveitando que eles estarão no Catar. Será terça lá em Doha, um dia antes da final, o FIFA The Best.
Então, que bom, né, que eles estão dando uma suavizada, que eles suavizem bastante, Bruno Prado. Na quarta-feira,